Tropa, e hoje que resolvi roubar essa casa aqui só para trocar tiro com os coxas. Nessa hora aqui não tinha nenhum policial militar vindo aí, só fiquei esperando mesmo para ver se eles chegavam, né, tropa? Talvez eu solto minha data aí para vocês. Vou acelerar o vídeo. Essa aí é a hora que eles vêm.